As minhas declarações, elas são os prenúncio ou o indício daquilo que eu acredito. Quando eu tenho a mentalidade de Cristo, eu começo a declarar fé. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele sabe as coisas que Deus pensa. E ele nos revelou, o Espírito nos revela, nos conta qual é a mentalidade de Deus. Então, por meio do Espírito Santo, eu posso ter e tenho a mentalidade de Deus. Qual é o problema? O problema é que nós não exercemos com ousadia. Nós permitimos que o medo entre e o medo então sufoca o avivamento em nossas vidas e não permite que vivemos uma vida extraordinária como viveram os apóstolos. Por que isso acontece? Porque os nossos pensamentos, aquilo que acreditamos, e lembre, pensamentos são crenças. As nossas crenças estão equivocadas, porque partem de pressupostos equivocados. Como eu disse, Jesus Cristo disse que errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras, para conhecê-las de fato, você não pode apenas saber, mas tem que experimentar aquilo que ela diz. Vou te contar um exemplo aqui, que é Romanos 8:38, 8:37 ou 38. Mas em Cristo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que somos mais que vencedores, é uma expressão quase corriqueira no meio dos cristãos. Mas será que de fato você compreende o que significa ser mais que vencedor? Ou apenas é uma declaração irrefletida? Para mim era. Para mim era uma declaração irrefletida, para mim era uma declaração de que não, eu sou mais que vencedor. Até que um dia o Espírito Santo me chamou de mais que vencedor. Mas qual é a situação que eu estava quando o Espírito Santo me chamou mais que vencedor? Eu estava para ser despejado, inteirar o terceiro aluguel para vencer. Naquele mês eu não tinha dinheiro para fazer compras. Imagina a cabeça de um homem com 2 filhos, vendo a iminência, despejo chegando, o iminente despejo chegando, sem dinheiro para alimentar sua família, sem dinheiro para pagar as escolas, à beira de uma falência, ser chamado de que mais que vencedor. Imediatamente retruquei o Espírito Santo que eu não poderia ser mais que vencedor, uma vez que eu estava em derrota. E o Espírito Santo então me levou a pegar a Bíblia e refletir sobre o texto bíblico. O texto bíblico diz que em todas essas coisas, quais coisas? Ele vai descrever que a perseguição, a fome, a espada, nada disso para o mais que vencedor. Porém, há uma grande diferença entre vencedor e mais que vencedor. O vencedor são aqueles que não têm mais problemas financeiros. Eu não era. O vencedor é aquele que estão com suas contas pagas, tem um belo carro, uma bela casa. A esse nós chamamos de vencedor. Não era o meu caso, eu não era vencedor. Como poderia ser um mais que vencedor? Então o Espírito Santo me ensinou. Mais que vencedor é aquele ao qual o infortúnio não lhe toca. Ele não perde a sua paz. E é por isso que somente em Cristo Jesus nós podemos ser mais que vencedores. O vencedor, se você tirar o emprego dele, ele desespera. Se ele perder o dinheiro dele que está aplicado, ele entra em pânico. Se o carro dele não tiver seguro e for roubado, ele fica doido. Ou seja, tire o que o vencedor tem e ele certamente entrará em desespero. Mas o mais que vencedor, ele tem a paz, apesar das situações. Nada exterior afeta-lhe a paz e afeta o seu relacionamento com o Criador. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que se você não tiver a prática, não experimentar a palavra na prática, você não vai conseguir compreendê-la adequadamente. E é por isso que as pessoas não estão vivendo um avivamento em suas vidas e desfrutando do extraordinário ação de Deus em suas vidas. Porque isso acontece porque a definição dela de avivamento está equivocada. Ela se põe
como se Deus fosse o agente supremo do avivamento, como se Deus fosse fazer de novo o que ele fez em Atos 2, cumprir a profecia de Joel. Pronto, falei, a profecia de Joel já se cumpriu em Atos 2. Jesus Cristo declarou que está consumado. Não tem mais nada para Deus fazer, o que tem agora é para eu e você fazermos. Esse é o grande equívoco. As pessoas estão orando e esperando uma ação de Deus, quando elas deveriam fazer e acessar este avivamento. E por que elas não acessam? Por causa da ignorância espiritual. Porque elas ignoram que precisam acessar. E por isso que elas passam 30, 40, 50, 60 anos pedindo algo que Deus já as deu. O apóstolo Paulo vai declarar: bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas sortes de bênçãos nas regiões celestes. O avivamento é uma bênção. E o que significa avivar? Paulo vai dizer que nós recebemos o avivamento quando recebemos a Cristo. Paulo vai dizer assim: e ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Avivar significa voltar à vida, significa renovar, significa vivificar, ou seja, está morto e agora é vivificado. Então, quando você recebe a Cristo, você experimenta o primeiro avivamento, você é vivificado. Segue aí que amanhã nós vamos continuar refletindo sobre isso e como desfrutar do poder de Deus, desse avivamento disponível para transformar toda a sua vida, para transformar a sua vida profissional, a sua vida espiritual. Tudo é transformado quando você experimenta desse mover de Deus. Então, curta, comente, compartilhe e me segue aí que amanhã tem mais.